Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e nós estamos juntos com você mais um dia, né, para encurtar distâncias, para fazermos uma comunicação agregadora de valor. Então, para você, minha amiga dona de casa, para você, meu irmão pai de família, para você jovem, para todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras, eu reitero esse compromisso nosso, meu e dos meus companheiros, de fazermos bem a você e aos seus. Mas para que tudo ainda seja melhor, já evoco agora aqui aí sobre todos nós nesse momento, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, a primeira parte do programa, o professor Vanderlan vai nos falar de história do direito do consumidor. Na sequência, algumas curiosidades, na verdade. Né? Curiosidade. Na sequência, claro, quando a gente fala de história, a gente vai falar também dele, né? Direito do consumidor. Mas, na sequência, também tem a vereadora Fatinha, que vai vir, aí nós vamos, se tudo der certo, né? Porque esse programa é uma caixinha de mistérios, uma caixinha de surpresas. Faz parte. Faz parte. Vamos começar bem? Vanderlan, beleza, mano? E aí, meu irmão? Tranquilo? Tudo bem? Bom. Eu também. Não, mas calma, para aí, bicho. Calma, devagar. Tem vinheta, tem o prelúdio. Vamos lá. Tem ainda parlatório. Calma aí. Tá quantos anos de direito, Vanderlan? Tu é 8 meio anos. precoce, né? 8 anos. Tá com 30, não tá? Tô com 30. Tu começou aos 22? 22 para 23. Mas a estagiar, advogado? Não, advogado. Cara, tu foi muito cedo. Eu tenho que ser sincero, praticamente eu não estagiei. Eu estagiei muito pouco na minha vida, Benito. A minha personalidade, ela não me amolda muito bem para ser abusado. Então eu não suporto muito bem o abuso, eu não suporto muito bem uma pessoa me determinando alguma coisa. É questão de personalidade. Te apresenta o Ieve, que ele tá lá do lado das câmeras. Lá. Pois é, não, ainda para você que está em casa, assim, às vezes a gente fala isso, o pessoal acha que até a gente está brincando. O meu primeiro contrato de trabalho, a primeira vez que eu trabalhei de empregado, foi em 2011, na faculdade onde eu leciono até hoje. Isso porque eu tenho a minha autonomia, porque se eu não tivesse também não estava mais lá. Eu te entendo que o meu filho deve se formar com 22 anos, né? Esse meu filho novinho que eu ganhei ano passado, tá? Já chegou pronto, cara. De vez em quando a gente tem essa sorte, né? É vantagem, vem né? Pronto. Aí, eu entendo como é que é isso. Agora, 22 anos é muito jovem para se formar, cara. Olha, parabéns. E aí isso fica de incentivo para... É uma idade boa, Benito, é uma idade boa. Apesar que a pessoa é muito nova ainda, quando eu abri meu escritório de advocacia, eu já comecei na advocacia, eu tinha muita resistência de cliente. Né? Para você que está em casa, para você que está estudando aí, e está nessa idade, e está se formando, ou está muito jovem ainda, vocês terão uma certa resistência, sim, por parte aí da sociedade. Inclusive, a sua capacidade vai ser colocada em jogo, a sua técnica, e você não pode desistir. Eu não desisti. Tu sabe... Dá uma risada. Ontem, somente ontem, depois de 7 anos de formado, eu fui buscar o meu diploma de bacharel em Direito. Isso é importante. Porque quando eu fiz a faculdade, eu nunca pensei assim, vamos advogar, vou, não vou, vamos, não vamos, vou, não vou, vai, não vai. Fez que vai, mas não foi. Né? Eu fiz um exame de ordem, achei o fim do mundo. Em falar em exame de ordem, eu fui ver Rapaz, passou 160 só na capital, Na verdade, 300 e pouco no estado. O que acontece, Benito? Foi um tombo. O exame de ordem, assim, minha opinião, como Isso que foi o mais profissional, difícil. Eu não acho o exame de ordem difícil. Ah, claro, mas imagina, tu é professor, né, cara? Mas não é, Benito. Talvez, gente, você que está em casa, você que tenha feito um exame de ordem, talvez você possa achar difícil, mas assim, para você que está sempre se atualizando, para você que está sempre lendo alguma coisa, olha, eu conheço inclusive alunos meus, tu chega no local onde ele está trabalhando, se ele tem uns 15 minutos de folga, ele pega o material e ele está aqui, ó, lendo. Aquela pessoa passa no exame de ordem sem dificuldade nenhuma. É atualização, direito é dinâmico, é atualização direta. Sabe o que eu estou pensando em trazer aqui pro programa? Vou fazer aqui do meu lado, aqui, ó. Vai ter a Torá, né? O Vadimecum Tem que e ter. o Taná.
Tá entendendo? Não, é sério. 2 livros religiosos, mais o de Salmo. Tem que ter. Vai fazer parte da bancada aqui, 3 livros aqui, ó. Vai ficar desse tamanho aqui, ó. Deixa eu dar a mãozinha. Vai ficar desse tamanho assim, ó. Aqui é o que a gente vai buscar lá as fontes. Quando eu estou em aula, eu gosto de sempre, assim, eu sou professor de diversas matérias e os meus alunos aqui assistem a eles, sabem. Eu sempre gosto de estar fazendo uma interação de uma matéria com a outra. Por quê? É importante. Quando você entende que o direito não é uma coisa só, o direito é um emaranhado. Imagine uma árvore com uma raiz muito grande que se junta, se une, se mistura, e você às vezes acaba nem sabendo onde está o certo. É direito. É o direito. O direito é um grande emaranhado. A norma civil influencia o direito administrativo, o direito do trabalho, e por aí vai. Então, assim, é um grande emaranhado que você acaba vendo e vivenciando. Quando você entende o direito como essa estrutura grandiosa, a dificuldade diminui. Não, eu te puxei esses comentários todos porque eu fiquei impressionado com a reprovação do último exame de ordem. Só 160 alunos, imagina. Benito, você sabe que Quantos tu acha que fizeram aqui na capital? Não, eu sei que foram vários, mas veja bem. Uns 2 hoje, mil deve ter feito. Hoje, eu estou do outro lado da moeda. Tá. Hoje eu sou quem ensina. Você chega numa sala de aula, de uma sala de 50 alunos, você vai ter ali 10 que talvez queiram alguma coisa. Desses 10, 5 realmente estudam e querem alguma coisa. Esses 5 realmente conseguem alguma coisa na vida. Eu tô nos Porque outros os outros 45 pecaram durante o curso, não entenderam o curso todo, às vezes foram se interessar pelo curso no final do curso. O acadêmico de direito do primeiro período, ele chega no curso, ele se acha inteligente, óbvio, e ele pensa, não, eu vou dominar o curso e eu vou mover o mundo. É assim que ele pensa. Só que quando ele começa a ver que ele não sabe nada, que ele não consegue sistematizar nada, aí ele começa a cair a ficha dele. Nós estamos conversando essas coisas porque o direito é uma coisa tão emblemática, né? E aí eu vejo que não deu 5% dos que fizeram em Rondônia passado. Benito, essa realidade não é de hoje. Na minha época, eu fiz o... E na capital foi mais que o interior, tá? Sim, eu Todo fiz... somado. Eu fiz o... Nossa, eu nem lembro que exame de ordem que eu fiz. Fiz passeio, não teve segredo. Passa pra mim, na minha época era um pouquinho mais difícil. Porque você tinha que tentar entender o que o cara escrevia. Ele não escrevia com dados para você resolver o problema. Você tinha que tentar adivinhar o que ele queria. Pega essa. Porque se você tem os dados corretos, não tem dificuldade. E se você não tem? Não, e se não tem, compra pronto. Deixa eu chamar a vinheta, cara. Deixa eu chamar a vinheta, por favor, Vamos lá. cara. Agora posso chamar a vinheta? Pode. Tá bom. Por favor, a nossa alegre vinheta. Estou aqui hoje com o Vanderlan, que é o entrevistado da primeira parte. Em tese, uma vez por mês, né? Fazia uns 2 meses que tu não falava. Tu vinha só acompanhar a entrevista. Mas a gente está nessa correria, não é todo programa que eu consigo estar aqui. A gente acaba, às vezes, né, atropelando essa ordem. Mas a gente vai voltar. Mas tu sabe, é que a conversa tá boa, é isso que eu vou seguir, só para terminar esse assunto da OAB. Vamos lá, vamos continuar. É um assunto interessante. Cara, E é de utilidade pública, Benito. Nós temos, salvo me engano, no Brasil, a Associação dos Bacharéis em Direito. São pessoas que nunca passaram na OAB. Tá querendo me humilhar, Cafajeste? Não, você é diferente. Você está formado, mas você nunca tentou. Sim, eu não fui buscar ontem, bendito diploma, cara. Eu tinha um professor que ele tentou passar na OAB. Desprezo, né? Eu tinha um professor que ele tentou passar na OAB, nada, acho que umas 40 vezes. Ah, não. Ele fez uns 40 exames de ordem. Fiz ordem. pra ver como é que era, fiquei com uma raiva e não fui mais. Ele fez uns 40, cara. Cara, olha que eu fiz 40 e picos, cara, quase passei. Eu tinha até dó dele, cara. Ele fez uns 40 exames, aí depois lá, não sei aonde, não sei como é que conseguiu. Mas... Na época que o Acre não tinha exame de ordem. Não, foi bem antes. Na época eu conheço uns amigos meus que foram no Acre. Isso foi depois. Foi o último estado a aderir, acho que foi.
Eu acho que eu não lembro, eu não sei te falar essa informação Foi correta, ele mas e outro, acho que ele e Minas. teve uma época que você Acho só que foi fazia ele e Minas, habilitação. foi os dois últimos que... Na verdade, o exame de ordem nem sempre existiu. Ele faz Antigamente, 18 anos, né? Há vários anos atrás. Não faz 18 não, faz 14 ou 15. Eu não recordo, eu não Nada, sei nada, a informação exata. Exame de ordem deve ter, não, unificado não tem 10, Não, unificado deve deve ter ter uns 5 anos, 6 no máximo. unificado, e aí deve ter de 8 a 10 anos. Qual o número Tem do exame? mais. Não lembra, não? Não, tem mais. Quando eu fiz, eu acho Eu que eu tenho fiz o aqui até 40º alguma coisa. Eram E 3 até, por ano. então, já que não era o assunto, mas aqui com nós também não estamos nem aí, né, para o assunto. Deixa eu puxar aqui que eu tenho até dos próximos exames de ordem. Mas antes, Benito, antes Vai você falando. não tinha o exame de ordem institucionalizado. Eu tenho aqui as datas aqui dos Você exames de ordem. tinha uma coisa chamada, você fazia uma prática jurídica, né? Serviço de atendimento jurídico nas faculdades, e você, quando você se formava, você fazia durante 2 anos essa prática, em algumas faculdades, e você já saía com Estamos registro no 12º exame de ordem unificado. unificado. 3 por ano. 3 por ano, então 12º faz 4 anos que ele está unificado. É pouco tempo. 4 para Eu, pra mim, fazia mais tempo. Não, porque já aqui, ó. Não é 17, cara, eu tô ficando velho, desculpa. Nem em números romanos eu tô conseguindo. É 17, faz 17. Então vai para 6 anos. 6 anos. Eu acho que é isso mesmo. Ó, por aí. abertura digital vai ser. Deixa o próximo. Ah, meu santo. A abertura digital do próximo concurso vai ser. Tem informação aí? Tem. Dia 1º de junho, abertura do próximo edital. Sim, vai fazer, né? Tô, né? Fazer o quê? Eu vou lá te dar um apoio psicológico. Sai nada. Vai Nada. ver se eu não vou. Período Quer de inscrição apostar? é de 1º a 14 de junho, só 2 semanas. A prova objetiva vai ser dia 19 de julho, tá? E a segunda fase, 13 de setembro. Bastante espaço, muito bom. A segunda fase da UAB é uma fase muito fácil. Era. Reprovou todo mundo da última agora. Continua sendo. Tá bom, professor. Eu não vou quem sou eu para discutir com o Mas não professor? é o mínimo de conhecimento prático que a pessoa pode ter na área, e ela ainda tem, ela tem uma vantagem. O bacharel que está prestando exame de ordem tem uma vantagem enorme. Ele pode escolher a área que ele quer prestar. Posso terminar? Pode. Tá, aí o outro vai ser 28 de setembro, abertura do edital, inscrição de 28, 26, de 28 a 8 de outubro. Pode fazer procuração? Pode fazer procuração? Pode. Porque eu acho que aqui eu estou em Israel, já estou avisando. Pode fazer por procuração. Caso eu não passe no próximo, tem outro ainda. O Wilson pode fazer por você. A prova objetiva no dia 22 do 11. Eu tô falando de tu fazer pra mim, tu é meu amigo. Não. Aí no sistema a Tem gente o vê IEB também, que vai ficar encostando o a saco. gente vê que a gente faz. Isso aí é de boa. Prova objetiva, dia 22 de novembro e a segunda fase no dia 10 de janeiro. Então, tá aí. Tá o Pra quem quiser calendário. informação, tá beleza. Vou chamar o Paratão, vamos falar do Benedito. Vamos lá. Aqui. Vamos para a história lá. da relação de consumo. Eudes, o falador deu uma entrevista interessante aí, né? Então escolhe uma para nós aí, por favor. Vamos ao nosso parlatório. Transporte escolar hoje é um dos principais problemas dos municípios, porque o município transporta o aluno, quase 90% dos municípios transportam o aluno do Estado e do município. Inclusive até colaborando com o Estado, que o Estado não tem condições de puxar, não tem condições de colocar ônibus em todas as linhas para transportar o aluno do Estado. E se tornou hoje um cartel no Estado de Rondônia, o transporte escolar. Os prefeitos fazem a licitação e depois tem empresas, tem municípios que têm a exigência do ônibus no máximo com 12 anos. A lei estadual hoje, ela prevê até 20 anos. E tem uma lei aqui na Assembleia tramitando para reduzir de 20 para 12 anos. E eu já usei a tribuna, já usei na comissão e sou contrário a essa lei. Aí, aparentemente, parece que eu sou contra o ônibus mais novo. Não. Eu quero... Nós fizemos uma pesquisa em todos os municípios e hoje a maioria absoluta, 70% dos municípios, eles pagam por quilômetro R$ 3,45, R$ 3,60, R$ 3,70, R$ 3,80, R$ 4,00, R$ 4,20, o preço por quilômetro rodado.
E as empresas que dizem que tem o ônibus há mais de 12 anos, no máximo 12 anos, cobram R$ 7,00. Aí as prefeituras não têm como pagar esse preço. E mais ainda, Ariquemes, Jorge Teixeira, que é o preço maior, R$ 7,48, R$ 7,43, R$ 7,00 por quilômetro que eles ganham, porque dizem que tem os ônibus mais novos, é onde funciona pior o transporte escolar. Onde deu problema, em Ariquemes o prefeito foi obrigado a comprar os ônibus para poder tirar a empresa, porque eu fui numa escola polo esses dias, de 5 ônibus, só um chegou com os alunos. O restante, um faltou motorista, outro problema de estrada, outro ônibus quebrado, e não veio. Aí você vai ver, os ônibus que participaram da licitação, é um ônibus com menos de 12 anos. Depois que terminou a licitação, esses ônibus vão lá participar em outra licitação no outro município, e aí colocam um ônibus velho lá. E o prefeito não tem como cancelar a licitação, porque não dá para ficar sem aluno, sem puxar os alunos nem um dia, porque durante o período escolar, se você suspende uma licitação até fazer outra, você vai demorar 2, 3 meses. Então eles aproveitam. Então existe um cartel, e aqui na Assembleia, se nós aprovarmos essa lei agora para 12 anos, nós estamos fechando mais ainda o cartel, que aí vai ficar 2, 3 empresas participando do estado todo. Aí eles colocam o preço que eles querem. Então, nós temos que deixar 20 anos. E o que faz? Cada município tem que ter fiscalização. Eu fui 12 anos prefeito, eu tinha ônibus que com 7 anos de idade estava pior do que os outros que estavam com 18, 20 anos. Por quê? Porque não tinha manutenção, porque não tinha peça. Porque muitas compras de uma concessionária, às vezes ela não tem peça para repor, o ônibus fica parado. Então, o que dá segurança para o aluno ser transportado com dignidade, com segurança, é você fazer revisão nos ônibus, como nós fazíamos na metade do ano e no final do ano. Fazer uma revisão, arruma o que está estragado, e faz a manutenção, e você tem um ônibus com segurança para transportar o aluno. Não é o ano que dá segurança para que esse ônibus seja bom. E as estradas hoje também, nesses municípios, estão com muita dificuldade. Se você colocar um ônibus novo, você tem que cobrar caro, porque o prejuízo é maior se estragar. E uma coisa é real. Ontem mesmo falei com o prefeito de Campo Novo, falei com o prefeito de vários municípios, eles não têm como deixar de pagar R$ 3,40, R$ 3,60 por quilômetro e pagar R$ 7,00. Quem é que vai repor esse dinheiro? Isso vai aumentar 2 milhões, 3 milhões por ano. Quem vai repor essa diferença? O Estado não quer repor a parte que interessa, que é do Estado, porque eles dizem que não tem dinheiro. O município também não tem financeiro para... Então, se nós teríamos que, então, exigir que seja com 12 anos, mas também cobrir essa diferença para os municípios não ficar sem condições de passar. Então, hoje, eu sou contra, tem que permanecer os 20 anos, que é a única solução que nós temos, e exigir que as prefeituras e o próprio governo do Estado, quando faz convênio com o município, fiscalize para os ônibus ter um mínimo de segurança. A questão de cinto de segurança, a questão de a manutenção dele estar em dia, as exigências que o DETRAN, fazer a supervisão junto com a DETRAN, junto com a Polícia Militar, que está sendo feito hoje, e automaticamente o ônibus que vai traficar tem segurança e por um preço que a prefeitura possa pagar. Adelino, semana que vem vamos ver se você vem aqui no programa, para a gente falar desse negócio aí dos ônibus também, né, e das coisas como um todo. Até porque essa questão dos ônibus escolares é um problema... tudo bem, cada dia é uma batalha. Essa é de um próximo dia. E Rondônia é um local que tem muita área rural, né? Aí complica. Imagina, né? Complica um pouquinho mais. Amado, querido, amigo, a história do direito do consumidor, lá. Faça prelúdio. Vamos pro histórico. É uma matéria que eu gosto muito, Benito, porque a sociedade, no geral, ela está encrustida de relação de consumo. Encrustada com enrustida? Encrustida. Isso é uma palavra feia pra caramba. Existe essa palavra? Existe. Não, porque o Magno inventava a palavra, né? Não existe. Eu tô perguntando. Ela está assim, assoberbado,
todo dia nós vemos, todo dia tem. E é interessante que às vezes você que está em casa, você às vezes não tem muita noção do que pode acontecer. Aí a pessoa pensa, não, eu hoje... Quer ver, ó? Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta aqui óbvia. Você que estudou Direito, para você... Olha a pegadinha. Não, não é pegadinha não, agora é sério. Você conhece de onde vem o direito e por que veio o direito daquilo? A origem do direito? Não, de toda a área jurídica. Você conhece todo o histórico de onde Claro que vem não, cara. a área jurídica? Tem o Código de Hammurabi lá atrás, aí tem os 10 Mandamentos mais pra frente, aí tem o Código de Direito Romano. Mas olha só, é interessante nós vermos a história do direito no geral, o histórico mesmo, por quê? Nós vemos que institutos que nós utilizamos hoje eram utilizados em 2000 anos antes de Cristo. Já tinha-se punições. Claro. É interessante a gente ver Começa isso. no paraíso, cara. Claro. Houve a apropriação indébita de um fruto, né? Com certeza. E aí houve o quê? Apropriação indébita de um fruto, tá? O fruto proibido. Né? Exato. Não, mas apropriação isso indébita. Se apropriar do fruto, o que aconteceu? Tiveram como repressão o quê? Tiveram uma penalidade, né? Expulsão. Expulsão do paraíso. Então, o primeiro crime foi a apropriação indébita. Aí, ó. Viu? Sentiu a pressão, né? Sentiu a pressão. Você vê, começou lá, né? Mas veja bem, não, mas a segunda foi assassinato, né? Foi homicídio. Foi homicídio. Mas culposo. Naquela época ainda não tinha... Não era doloso, porque o cara não sabia que estava matando, porque o cara ninguém tinha morrido, como é que ele ia saber que matou o irmão? Entendeu? Meteu a ossada no bicho lá, acho que foi osso. Então... eu não sei como é que foi que matou, não. Eu também não estava lá, mas assim dizem, né? Relatos dizem. O relato dos autos diz dizem. O relato dos autos diz que meteu foi o osso no irmão. Não, mas é uma situação interessante, porque eu sempre falo isso para o acadêmico de direito, que é o seguinte, se ele quer entender o direito hoje, ele tem que saber história. Ele tem que entender por onde passou aquele instituto até os dias atuais. Depois que você entender isso, sabe quando você vai esquecer do direito? Nunca mais. Tá, então começa. Vamos lá. Interessante, assim, a gente vai começar lá pelo Código de Hammurabi. Viu como eu acertei? Começa lá. Não, é o Código de Hammurabi. Mas em relação Nós estamos do direito moderno. Justamente, em relação à regra de consumo. Tá? O Código de Hammurabi, ele previa, assim, consequências gravosas. Quando você via, quando você pensava no Código de Hammurabi, quando você pensa no Código de Hammurabi, você lembra logo da lei de Talião, não lembra? Olho por olho, dente por dente. Lembra, isso você lembra. Acho muito bonita, por sinal. Na época funcionava. Funcionava. Por exemplo, naquela época. Hoje nós seríamos todos caolhos, né? Ou nós estaríamos aqui, você vai ver aqui agora. Ou deu banguelas, né? Talvez. Não daria certo. Segue. O construtor naquele período, nesse período humano, se o cidadão construísse uma casa e essa casa viesse a desabar, se essa casa matasse o provedor da família, o que aconteceria? Ele sustentaria a família. Não. Morreria junto. Não. A família poderia executar o indivíduo, né, que construiu a casa. Se porventura essa casa desabasse e matasse um filho do proprietário, o proprietário poderia matar o filho do construtor. Aí pesou, né? Mas era a lei da época. Temos a situação da construção de diques, né, barragens. Aí os caras começaram a achar que estava morrendo muita gente no mundo. Pois é, mas era uma lei severa. É tanto que chegou uma época na história humana que os construtores já não queriam mais construir nada para ninguém. Aí acabava que cada um construía por si. Você já não conseguia mais essa situação de construção, certo? Aí nascem os pedreiros livres. Justamente, por exemplo, o construtor de um barco, no período de Hammurabi, no Código de Hammurabi, se ele construísse um barco, esse barco, ele teria que dar garantia de 1 ano contra defeito natural. Olha o vício repetitório aí. Claro, imagina o cara pega um temporal em alto mar. Mas é o vício repetitório, né? Ou seja, você já vê a figura jurídica aí, já aflorando em um código antigo, em uma civilização antiga, que ainda o direito não era avançado. Olha que interessante. E a gente começa a ver isso, né, como forma como é que eu vou falar uma palavra fácil? Você começa a ver como forma de resolução do problema social daquela sociedade, daquela localidade.
Para a gente é muito importante saber disso. Por quê? Porque quando nós vemos dessa forma aquela sociedade, eu aposto que os problemas eram bem menores do que hoje. Hoje as empresas às vezes não... O PROCON, hoje, qual o poder que o PROCON tem? A não ser a tentativa de conciliação? Nenhum. Nenhum. Não tem poder coercitivo. Se tivesse, talvez as relações de consumo hoje seriam mais respeitadas e o consumidor com certeza estaria na vantagem. Como é que tu vê hoje? Nós estamos preambulando, a nossa rica vereadora Fátima já está ali, né? Para falar de um evento que teve nessa semana aí, que foi a audiência pública dos catadores de lixo. Mas como é que você vê hoje a evolução do direito na área do PROCON? A história nós vamos terminar outro dia. Não, assim... Porque assim, ó, hoje a gente já tem... O PROCON é importante, é de suma importância, porque às vezes você consegue uma informação ali que às vezes você não consegue em outro local. O grande problema do direito consumidor, às vezes, é a difusão do meio. É um meio que você não vai conseguir efetivamente ter essa difusão. Por exemplo, na França, lá no século XV, olha só, no século XV agora, ontem, historicamente ontem. Para quem adulterasse gênero alimentício, veja bem, o rei Luís XI, o que ele previa? Ele previa, naquele caso, um banho escaldante. Sabe o que o cara fazia? Um banho escaldante, cara, o cara vai ficar sem pele. Vai morrer. Sabe o que o cara fazia? O cara botava pedra na manteiga para vender por um peso maior. Pedra na manteiga. O que nós temos hoje aqui na sociedade? Peso líquido, 500 gramas. Aí vai o Inmetro fazer o teste, tem 450 gramas só. É uma prática similar? Imagina, todo industrial fosse queimado em água quente. Eu aposto que não teria essas fraudes. É verdade, não, o cara... Só que é uma pena corpórea, né? Nós estamos falando de um período em que o direito civil caminhava junto ao direito penal. Nos países do Oriente Médio ainda existe a pena corpórea, né? Não, mas veja bem, não. Na o sociedade... mundo não está tão evoluído assim, não. Mas veja bem, naquela sociedade, naquela época em si, não se distinguia o direito penal do direito civil. Ou seja, havia uma união desses institutos. Pra gente não era interessante. Por quê? Quando você une uma pena desse tipo, é um tanto quanto complicado. É por isso que eu falo, as fiscalizações hoje deverão ser de tal forma, porque o consumidor poderá estar sendo lesado sem saber. Então, a solução nossa na evolução do direito, para o atual momento, do direito consumidor é um poder coercitivo ao PROCON. Uma das formas, uma fiscalização mais intensa dos produtos, serviços prestados. Mas aí o Brasil não vai para frente, que todo mundo é meio de gambiarra. Não, Benito. Eu não concordo com essa informação. Não, eu estou fazendo uma paródia, né? Temos muitas empresas. Eu acredito na boa fé da pessoa, sabe? Não, tem indústrias que são boas. Mas eu acredito na boa fé do indivíduo. O que eu não acredito é que, às vezes, vários empresários, entre aspas, eles não estão preparados e qualificados para estar no mercado de consumo. O que é diferente. Porque deveria haver uma qualificação. Tá bom. Algo mais? É porque nós vamos o seguinte, porque, o produto aqui que nós vamos debater hoje, para variar, olha aqui o tamanho da criatura aqui, Cadê? A pautazinha. Nós vamos debater isso aqui tudo, Essa é a nossa pautazinha. Não, mas a gente traz no próximo programa. Não, semana que vem a gente vai fazer isso, porque essa semana estamos lotados. Aí nós vamos voltar de novo esse assunto, e aí eu quero, sabe o que eu quero debater contigo? Aí o pessoal em casa deve estar se matando de raiva. Mas não dá, gente, programa de televisão é isso, nem sempre dá como ser. Isso. Não, tranquilo. E eu quero que tu traga, junto com isso aqui, mas não, tu vai deixar eu vou deixar isso aqui. Não, você quer ficar aqui. Tá? Deixa guardadinho. Senão tu esquece, eu também. Aqui, eu quero que tu traga como é que está a questão dos vícios de origem dos produtos, por quê? Por exemplo, vício de origem de ovo de Páscoa. É o que mais tem. Do produto. Né? A gente vai ver produto natalino. Tem coisa que dá mais trabalho e o povo brasileiro não é do tipo, comprei, tive prejuízo, joga. Às vezes, sabe por que o povo faz isso? Às vezes o valor é pequeno e ele não quer se estressar. Acaba deixando. Aí o que acontece? Quem produz aquilo, continua fazendo. Tá.
Beleza? Combinado. Aí, nós só entramos no assunto, a gente falou de Combinado. exame de ordem hoje. É entretenimento. Exame de ordem foi interessante. A gente vai dar um... Vamos combinar pra gente fazer um apanhado melhor do Sim, mas exame de todo aquele ordem. monte de colega teu, estamos na área. Pois é, cara. Trazer eles pra gente dar uma debatida aí. Amigo, se tem uma coisa que esse programa tem, é horário, né? 2 vezes por dia. Às 5 da manhã e às 11 da noite. De segunda a sexta, ainda sábado 10 da noite e domingo meia-noite. Quer dizer, então assim, ó, Ótimo. se eu não tenho horário, quem tem então? É Ótimo. como diz o Lubiana, nosso amigo da TV. Paulo, o maior programa da programação é o teu. E o mais caro também, né, Lubiana? Eu digo pra ele. 2 horários. É. Tá bom, eu vou chamar o intervalo comercial, você Combinado. troca de lado que a vereadora Fatinha vai falar dos catadores de lixo. Vamos lá, bola tá? pra frente. E aí no próximo bloco tem mais. Então é jogo rápido. É num lá, outro cá. Aí. Eu tenho uma proposta para você. Inovadora, ágil, moderna. A pós-graduação da São Lucas. A Faculdade São Lucas é a melhor instituição de ensino de Rondônia e está entre as 3 melhores do norte do Brasil. Conheça os cursos da Escola de Saúde com várias opções para o seu desenvolvimento profissional. E a Escola de Negócios com certificação internacional, o passo que faltava para a sua carreira. São Lucas, a sua escolha certa. Desfrute do poder da automação residencial. Controle sua TV, seu home, iluminação, cortinas, alarme e tudo o que imaginar em um único controle, ou até mesmo do seu celular. Faça da tecnologia uma ferramenta para seu conforto. Afinal, a vida é mais simples quando tudo é integrado. Hightech, você no controle. Cubra sua casa com beleza e tecnologia. Cubra com as telhas de concreto Casa Fácil Tecron. As telhas de concreto Tecron têm mais resistência, baixa manutenção e menor custo-benefício por metro quadrado. Para garantir segurança, durabilidade e um ótimo acabamento, exige a excelência das telhas de concreto Tecron. Temos variedade em cores e preços especiais para revendedores. Telhas de concreto Casa Fácil Tecron. Tecnologia e beleza em um só produto. Este é o frango Avenorte, um produto daqui, na nossa terra. Fruto do primeiro frigorífico de Rondônia que é operado pela Globo Aves, uma das mais conceituadas empresas do agronegócio brasileiro. Além da Avenorte, a Globo Aves produz a linha Vale Sul, com cortes congelados e embutidos de frango e de suíno. Agora que você já sabe, não deixe qualquer um entrar na sua casa. Exija só o melhor. E bom apetite! Avenorte Vale Sul, produtos com a qualidade Globo Aves. Até ontem a cirurgia laser tratava seus olhos sem distinção. Hoje isso mudou. O Visex é o laser que trata cada olho de maneira exclusiva. Assim como cada pessoa, o tratamento é único. Por isso, é feito de forma individual, personalizado para o seu olho. Dê adeus aos óculos com o melhor laser do mundo. Visex, só aqui no IOCL. IOCL, Instituto de Olhos Veloso. Assados na Brasa do Gordurinha, o melhor frango e costela assado na brasa. Restaurante self-service e com diferencial, o melhor serviço, o melhor atendimento. Avenida Jorge Teixeira, 2122, bairro Embratel. Vai sair para lanchar? Não esqueça de ir para o melhor lugar, Sandubas Lanches. Aproveite essas promoções. X-salada especial R$7. Combo com um X-salada especial mais refrigerante pequeno mais batata, apenas R$14. Sandubas Lanches oferece também parque infantil, bebidas de todos os tipos, pizzas, sorvetes, pratos executivos e o tradicional açaí na tigela. Disque Sandubas 3221-8646. Campos Sales, bem no centro da cidade, e na Avenida Rio Madeira, em frente ao shopping. Neste bloco, dando continuidade ao nosso programa, bem variado hoje, está aqui ao meu lado a minha amiga, pessoa proba, que eu gosto muito, a Fatinha, né? Chegou a ser secretária de Educação do município, hoje está vereadora. Né? Na minha opinião, uma pessoa, uma boa mãe de família, né? Então uma pessoa que eu gosto muito de entrevistar. O Nelan, pode saudá-la também? Bom,
Agradecer a presença hoje da vereadora Fatinha conosco, né? Estamos aqui mais um dia. Mais uma vez, depois do Código de Hammurabi, né? Depois do olho por traumatizou, olho, viu? O Código de Hammurabi traumatizou. Eu já tinha estudado a respeito, mas não me lembrava que era tão cruel. Era. O direito é cruel no geral. Agora, tu imagina esse vereador naquela época, como é que passava, né? É sério. Porque imagina, fazer uma lei que desse errado. Matar 3 gerações da tua família. Coisa horrível. Olho por olho, dente por dente. Não podia errar. Tá, Vatina, nós vamos começar a conversar, tudo bem? Tá tranquilo? Tudo bem. Dentro da possibilidade, né? Eu sei que você está com problema de saúde na família, mas tá tudo mais ou menos se encaminhando, né? Tá encaminhado sim. Tá. Eu vou chamar primeiro o parlatório e a gente vai começar a trabalhar, que eu quero falar daquela audiência pública e de outras coisinhas mais, tá bom? Legal. Então, por favor, Eudes, nosso primeiro parlatório. Então, nós tivemos há mais ou menos umas 2 semanas na CAERD e eu gostaria de agradecer o empenho, a sensibilidade, a competência da doutora Yacira Azamor, também do engenheiro Mauro, da técnica Lília, que não mediram esforços para que o sonho de demarcação, que é o de ter água encanada, pelo menos uma torneirinha em cada uma das casas, possa ser realizado. Então, agora no mês de maio, a CAERD vai estar se deslocando e com o apoio da própria população do Distrito de Demarcação, todo esse encanamento vai ser concluído. E também gostaria de agradecer à cooperativa, que cedeu o poço artesiano, para que esse poço também pudesse não só servir para a cooperativa, para a agroindústria que está lá instalada, mas também servir para toda a população. Então, demarcação, a partir do mês de maio, acredito que na primeira quinzena do mês de maio, a CAERD já vai estar aí com vocês para que todo esse trabalho possa ser iniciado e esse sonho realizado. Olha só, nós estávamos aqui conversando, foi creche, ele falou. Pois então, nós já falamos dos catadores de lixo, né? Qual foi? CAERD, achei que era creche, mas eu entendi creche, lógico. Eu não devolvi, né, porque o Eudes baixou o volume do estúdio. Agora, assim, mas 2 assuntos que ele trouxe, sabe? Só vamos comentar o que ele falou para nós dois. Tem tanto assunto, creche. Rapaz, incrível. Quantas creches na época... A creche estava sob a batuta da Secretaria de Educação? As creches, educação infantil, e as creche conta como... educação infantil, ela engloba a creche e a pré-escola, tá. De 0 a 3 e de 4 a 5 anos. Tá. Essa é a educação infantil. Tá, e aí tá. O município, todos os municípios do Brasil são responsáveis pela educação infantil. Tá bom. Quantas tinha para ser entregue na época que você saiu da prefeitura, 2 anos e meio atrás? Quando eu saí da Secretaria Municipal de Educação, nós deixamos 8 creches em obra. Dessas, eu acredito que foram entregues 2. E as outras estão lá, as escolas, os prédios. E tinha uma que estava prontinha. Por concluir. Então, aí conseguiram inaugurar uma lá no Marcos Freire, ao lado da Escola Eli Bezerra, que foi inaugurada acho que ano passado, e uma outra, se eu não me engano, na Zona Leste também, das 8, E o restante está aí aguardando ser concluída e entregue para a sociedade. Mas 2 anos e meio não é tempo de sobra para ter terminado isso? É tempo suficiente, com certeza, para entregar para a população. E tem uma verba... obra que inclusive já tem recurso garantido, depositado, Fora essas 8 que estavam em obra, nós deixamos recurso para construir mais 14 creches para Porto Velho. Tudo isso, Fatinha? Tudo isso nós garantimos com muito trabalho. Para você aprovar 14 projetos, na verdade, são 8, mais 14 dá 22. 22 creches, isso. 22 creches. Bom, foi daria uma a cada 2 bairros. Grande, em diferentes bairros da cidade, principalmente na Zona Leste e na Zona Sul, que são os bairros onde nós temos a maior concentração populacional de Porto Velho. Então, aí de 22 possíveis, estamos com 2. De 22, assim, se não me falha a memória, 2, no máximo 3 foram entregues pelo prefeito, pela Secretaria de Educação. E aí as outras estão aí. Tem muitas, algumas que nós deixamos ainda não foram concluídas,
Das 14, eu tenho conhecimento que eles iniciaram apenas uma, né? E esse recurso, ele é um recurso do governo federal, do programa... Está em caixa. Está em caixa, que é aí uma das bandeiras, né, do governo federal, que é a Pátria Educadora. Então, uma das prioridades no governo da presidenta Dilma, no seu primeiro mandato e nesse segundo mandato, é ampliar o atendimento à educação infantil. E todas as redes municipais têm até 2016, está bem aí, para inserir todas as crianças de 4 e 5 anos na escola. Não te dá um desgosto, Vanderlan. É interessante, porque a educação infantil, se você for analisar por um ponto de vista social, ela é a base da sociedade. As crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Se o Estado não investe em educação infantil, a nossa sociedade está fracassada. A sociedade brasileira está fracassada. Às vezes eu comento com algumas pessoas, a educação infantil hoje eu acho que deveria ser um dos focos principais da educação. Por quê? A grande dificuldade que eu vejo hoje na educação, o cidadão chega numa faculdade, sou professor universitário, Fatinho. O cara chega lá, ele quer que você amolde toda uma vida dele que ele não teve. Ou seja, às vezes aquela estrutura básica que ele não teve, ele quer se amoldar onde? Na faculdade. A educação infantil é muito importante, sim, gente. E o Estado, ele deve, sim, o município, no caso, aqui deveria ter concluído isso já. Porto Velho precisa, Porto Velho é uma capital em que a população é ativa. A gente vê aí, de manhã, para quem sai nesse trânsito aí, é uma coisa de louco, todo mundo indo trabalhar. Você, durante a semana, você vem no centro de Porto Velho, é uma loucura, você não consegue nem estacionar um veículo. Na verdade, quando a gente fala na educação, em especial na educação infantil, são 2 eixos que norteiam esse trabalho. Um, que é a formação das nossas crianças, que é fundamental, né? Nos primeiros anos de vida, você levar a criança à escola para a convivência social, para a questão da aprendizagem. E o segundo eixo é em relação a essa questão do trabalho, né? As mulheres, principalmente as mulheres, elas têm dificuldade de acessar o mercado de trabalho em função de que não tem quem cuide das suas crianças, né? Principalmente as mulheres pobres, né? As mulheres que estão aí na periferia da cidade, ela precisa ter alguém que cuide do seu filho. E ela não tem como pagar. Então, ela precisa desse serviço público que são as creches e as escolas de educação infantil. Ela tem que saber que está bem cuidado, né? Sim, porque senão também ela não vai confiar no sabe, com certeza. Nós temos feito um debate aqui no programa. Vamos falar um pouquinho, já que tu é educador, a gente está aproveitando o espaço. Tudo bem. É minha praia. É tua praia. Nós temos 2 modelos de escola se estabelecendo no Brasil. 2 modelos? Não. Um modelo que está se estabelecendo lentamente, muito lento, que é um modelo neossocialista, que é a criança em tempo integral na escola. Isso. Quando eu era socialista, não me considero mais, eu até apoiei muito essa ideia, mas hoje como humanista existencialista burguês, eu acabo sendo isso. Mas humanista existencialista, né? Não, porque burguesia, eu sou burguês mesmo, acho que aqui não tem um que não seja, porque proletário mesmo, né, não dá para comparar aqui nesse estúdio ninguém. Mas é o mal do Estado capitalista. Tá, mas beleza, deixa eu chegar. Eu sou a favor que, aí que tá, mas nós temos que ter uma revolução na relação trabalho-mercado. As pessoas deveriam trabalhar 8 horas por dia, mas de um continuado para ter espaço das mães ficar com seus filhos, os pais terem espaço para estar em casa. Mas isso é utópico. No Brasil não tem como fazer isso, né? Na verdade, com essas questões sociais aí, infelizmente, desagregação familiar, muitas das nossas crianças que estão nas escolas públicas, até nas escolas particulares também, elas ou vivem só com a mãe, ou vivem com a avó, né? Na classe ali, nas famílias mais pobres, muitos os pais estão presos, são separados, né? Então, assim, é um problema muito sério essa questão social, e a escola, ela tem todo esse espelho desses problemas sociais. Ao mesmo tempo, quando a gente fala em educação em tempo integral, não é só pensando nessa questão da família, que é fundamental, mas principalmente na formação do aluno na sua integralidade. Né? Todas as nossas crianças, o nosso sonho enquanto educadores e educadoras, no meu caso, sou professora há quase 20 anos, então o nosso sonho é que nossas crianças brasileiras, assim como em outros países, né, da Europa, assim como algumas crianças que são filhos de pessoas que têm condições e recursos, ela não tem apenas só educação escolar formal, né?
mas ela também tem acesso a outras atividades que complementam essa formação, que seria um inglês, um espanhol, também uma dança, aprender a tocar um instrumento, né? O esporte. Na verdade, isso é atrativo, né, vereador? Isso é atrativo para a criança vir para a escola. Não porque só, ela se interessa. não só um Não, mas atrativo, aí, mas é uma complementação na formação. É existencialismo isso aí. Então, essa ideia de educação é interessantíssima. Nós É o que o Estado estamos deveria aplicar. iniciando esse processo no Brasil. Muitas escolas públicas hoje já existe esse processo da educação em tempo integral. Não na plenitude que nós educadores sonhamos, né? Porque quando a gente fala numa educação de qualidade, eu costumo dizer em alguns lugares, e isso a partir de várias leituras, não só leitura bibliográfica, mas também leitura da vida, de que a escola, para que a gente consiga alcançar uma escola de qualidade, a gente precisa, primeiro, de professores bem remunerados, né? Para que estejam felizes e satisfeitos para realizar o seu trabalho. Uma escola que esteja preparada estruturalmente, a estrutura dela preparada para receber não só os profissionais para a condição de trabalho, mas também o nosso aluno, com uma sala boa, uma escola boa, gostosa, bonita, limpa, com espaços para fazer atividade de lazer, de cultura e de esporte. E também um terceiro eixo, que é uma escola onde o professor esteja em constante formação, né? Eu preciso que o professor esteja sempre preparado, principalmente nesse mundo tecnológico. Então, existem alguns eixos que a gente ainda luta, e essa luta eu acredito que é contínua, mas já tivemos muitos avanços. Tem escolas que trabalham sim com as crianças 6, 7 horas direto, a criança chega na escola, toma café, às vezes ela não tem isso em casa, passa pelo processo de educação formal, almoça, toma banho, fica na escola, participa de outras atividades, e isso contribui consideravelmente para a sua formação enquanto cidadão, tirar ele da rua, né, da mão de muitas coisas aí que a gente sabe do tráfico, né, dos problemas sociais que tem aí fora, e a gente consegue, com certeza, formar cidadãos muito melhores para a nossa sociedade. Esse é o objetivo do educador, da educadora na escola. Tá. Agora eu te pergunto, tá? Porque eu estou numa fase muito estranha da minha vida, assim, quanto aos meus conceitos, que estão sendo alterados com muita... O Benito está na fase de transição. Tipo assim, eu nasci puro, como toda criança, aí eu vivi o meio da minha família e depois virei um esquerdista. Agora, eu virei um humanista existencialista, nem esquerdista eu quero ser mais. Então, o que acontece? Me preocupa, a criança pode ir para a escola às 7 da manhã, não tem problema. Tá? Certo. Mas que ela faça o estudo formal, que ela almoce na escola, que ela tenha práticas, mas ela tem que estar em casa pelo menos às 3 ou às 4 da tarde, ou às 2, sim. Porque ela precisa conviver com o pai e com a mãe. Não, e o pai com a mãe também tem que estar em casa. E para isso, como é que as relações de trabalho se estabelecem? A educação em tempo integral, ela, de acordo com as diretrizes nacionais, ela tem que ocorrer em torno de 6, 7 horas na escola. Sim. Então, se a criança entra às 7 horas da manhã, às 14 horas, 15 horas, ela... No máximo, às 16 horas, ela já tem que estar em casa, para que tenha essa relação familiar. É necessário, nós defendemos a família como ponto fundamental na formação das nossas crianças. Essa relação com o pai, com a mãe, ou que seja com a avó, a pessoa que faz parte do seu dia a dia, a gente precisa dessa relação. E a gente tenta, ao máximo que possível, levar essa família também à escola para ela compreender todo esse processo. Então, nós não queremos tirar a criança de dentro do seu lado, da convivência, dos seus amigos, não. Nós queremos proporcionar a ela uma educação muito melhor, muito mais ampliada e, ao mesmo tempo, fortalecer os laços familiares. Aí, um outro rompimento que a gente tem que ter na educação, Fatinha, nesse molde novo, a lição de casa tem que parar. Ele tem que fazer isso em casa, porque a lição de casa era para aquela escola que a gente dava da 1 às 4, né, da 1h30 às 5h30, né, aí podia ser até dessa forma, mas hoje, tendo uma nova visão, eu acho que esse tempo a família tem que ter com os filhos, para passar a tradição de família, né, os conceitos de família. Claro. E eu me preocupo muito, porque eu vejo no Brasil pontas soltas. Tá? Por exemplo, eu estou te ouvindo e estou feliz com isso. Tá? Tu tem uma visão próxima da minha. E a minha não é uma visão acabada, eu não sou educador. Então é uma visão em informação. Agora, eu não sei, eu não vejo, eu não conheço a política do Estado, não conheço a política do município, e a do governo federal eu desconheço, é pior ainda. Né? Eu desconheço, mas é que está mais fácil de acessar.
Não, né? é assim. Assim, em relação ao que vai ser do futuro dos nossos jovens. Eu realmente me preocupo. Há uma grande preocupação nos avanços da educação, por isso, inserir a criança o mais rápido possível na escola, né? Por isso que a educação infantil, as creches, elas são importantíssimas, por tudo aquilo que eu disse e muito mais, para que elas... O ensino fundamental hoje, ele está quase que 100% universalizado, nós temos em torno de 98% das nossas crianças de 6 a 14 anos dentro da escola, quer dizer, ampliamos mais um ano, né, para as nossas crianças, que antes eles entravam com 7, agora eles entram com 6 anos no ensino fundamental. Então, esse processo que foi um processo longo, que nós conseguimos aí, aprovando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 2006, que é a nossa, né, a lei que faz todo o direcionamento, 96, todo o direcionamento da educação do Brasil, foi uma conquista dos educadores e lá tem muitas mudanças relacionadas à educação que a gente, olha, 96, quantos anos fazem? Agora que nós estamos conseguindo efetivar alguma das políticas instaladas e trabalhadas, né, nessa lei. Então, assim, a gente sabe que tudo é muito devagar, às vezes, muito lento, mas muitas conquistas nós já conseguimos, nós educadores brasileiros, né? Hoje nós temos um piso. Antes, eu tenho primas que trabalham no Nordeste, que são professoras. Quando eu visitava, antes de 1997, que foi o ano de 2007 que saiu o piso nacional, elas ganhavam em torno de R$200, R$300. Hoje elas ganham em torno de R$1.500, R$1.600. Por quê? Porque tem a lei nacional do piso do salário do professor, que é muito pouco, mas considerando o que era antes, houve avanço. Então, assim, existem algumas conquistas que nós estamos conseguindo. E a educação em tempo integral, com certeza vai demorar bons anos para que todos os nossos alunos tenham acesso a essa política nacional. Eu acho que uns 10 anos, mais ou menos. Ou mais, mas porque é muito complicado, é muito complexo, requer estrutura física, requer pessoal, requer toda uma questão, mas se... Tá, o que eu não quero, Fátima, na escola pública é que a gente fique no formato China. Tá entendendo? A criança sai de lá uma máquina. Não. Tá entendendo? Sai de lá uma máquina e para trabalhar que nem uma máquina, porque lá as regras trabalhistas da China, vamos combinar, 16 horas por dia de serviço quase. Eu tá? sei. Aí então assim, eu não quero isso, ó. Eu quero. Mas isso eu é quero, muito cultural, eu quero, ó, o nosso país tem tudo para ser o país mais feliz do mundo. Não, mas nós educadores brasileiros, nós não queremos isso para os nossos alunos. Mas essa é uma situação nós não muito estamos cultural. lá ensinando os nossos alunos a serem máquinas. Nós estamos, o máximo que possível, tentando fazer com que os nossos alunos tenham uma visão diferenciada do mundo, de que ele pode, assim como qualquer outra pessoa que tem recurso, ele pode ter acesso a diferentes serviços, a diferentes áreas, né, conhecimentos. Por exemplo, eu trabalho numa escola de música à noite. Lá é uma escola pública, gratuita. Tem aluno nosso, não tem pessoas da comunidade que chegam e falam assim, quanto que eu tenho que pagar para acessar essa escola? Eu falo, não, você não tem que pagar nada, isso é de graça. De graça não, são os seus impostos, porque à noite são alunos adultos. De dia a escola é lotada de criança. Criança da Zona Leste, crianças pobres, que não tem como pagar uma escola de música, mas que são pessoas que precisam ter acesso a essa política. Então é essa visão que a gente tem. Por que meu filho não pode tocar piano? Por que meu filho não pode tocar um saxofone? Ele não tem dinheiro para comprar um sax, mas o poder público, o município, o Estado pode comprar para ele, ele tem o direito de aprender, porque esse é um sonho dele, é isso que ele quer. Ou então ele nem sabe que tem esse dom, que pode aprender, que tem essa oportunidade. Então, são coisas nesse sentido, é dessa forma que a gente pensa a educação, com direitos iguais, acesso, qualidade, para todas as nossas crianças. Tá. E nós queremos que eles sejam soldados, não. Isso viu? é interessante. Não. Isso é o incentivo social para que, inclusive, a criança pratique alguma coisa interessante na vida dela. Mas essa mulher, ela não é comum, não. Não, ela não é comum. Eu já disse para o pessoal que está em casa. Ela, graças a Deus, vai subir politicamente, amanhã ou depois vai ter um cargo de mais representação no Estado, porque precisamos de pessoas como ela. Agora, assim... nem parece uma esquerdista, né? Ela tem uma visão o que diferencia humanitária, ela, eu já né? vou te falar o que diferencia ela. É a base de educação que ela teve. É a forma como educadora que ela vê o mundo. Os professores, eu sempre defendo isso, professores deveriam se envolver mais politicamente. Você também é professor, né? Eu sou professor, às vezes a gente vê um problema que é complicado, mas o professor, às vezes, ele tem uma visão diferenciada de mundo, porque ele vê na educação a melhoria. É verdade.
Tá, Tem que acreditar. Por exemplo, a gente pega, por exemplo, um empresário, qual a visão de mundo de melhoria que ele quer? O capitalismo. O capitalismo selvagem acabou. O professor não, ele quer a melhoria através da educação. Então, assim, você que é professor que está em casa, olha só, temos um exemplo aqui, ó. Não, eu gosto da Fatinha, acho que ela tá aqui porque... Não, e a pauta nem era essa no programa, a pauta nem era essa. Faz o seguinte, tá, resumindo assim, tá, valeu pelo debate, beleza? Vou chamar 30 segundos só, 30 segundos. Lembra qual é, Neudes? Avenorte. Bota os 30 segundos aí e nós vamos falar da audiência pública, tá bom? Tá bom. Por favor, Neudes, Avenorte. Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com você que se preocupa com a qualidade na sua mesa, lhe apresentando os nossos produtos, Vale Sul e Avenorte. São produtos que chegam fresquinhos à sua mesa. E por quê? Porque são produzidos em Rondônia, geram emprego e renda para a nossa gente. Então, não perca tempo com outras marcas, valorize o que é nosso, saboreie o que é nosso. Avenorte e Vale Sul, 2 marcas da Globo Aves, que você encontra no supermercado perto de você. Frango Avenorte, melhor, mais barato, é nosso. Querida, a audiência pública. Então, né, nessa semana nós fizemos uma audiência pública com os catadores de material reciclável da cidade de Porto Velho e as catadoras, com o objetivo de chamar aí a atenção, conversar com o poder público, e a gente agradece aí, houve a participação do poder público, do secretário da CEMUSB, nessa atividade. E o nosso objetivo principal, considerando as leis que existem no Brasil e também leis municipais aprovadas inclusive no ano passado, apresentada pelo vereador Cid Orleans, é de que o município pode fazer uma contratação direta dos catadores a partir das cooperativas, das associações que existem no município, para que eles façam todo um tratamento, né, recolher o material reciclável de Porto Velho. Hoje eles já fazem isso com muitas dificuldades, fazem um trabalho aí praticamente gratuito para a cidade de Porto Velho, trabalhando, tirando esse material, que a gente não, esse lixo reciclável, né, esse material que é dinheiro e que economicamente é importante para essas famílias, mas sem nenhuma condição e sem nenhum apoio. Então, nossa luta nessa audiência pública, e ela foi muito boa, o secretário assumiu um compromisso de retornar no dia 15 de junho para dar um retorno dessa possibilidade, desse convênio ou dessa contratação direta dos catadores, para que eles possam fazer esse trabalho na cidade de forma mais adequada, com condições, com recursos, né, para melhorar aí a vida da cidade de Porto Velho. Então, nosso objetivo foi esse, o objetivo foi alcançado inicialmente e a gente espera que no dia 15 de junho o secretário Damião esteja na Câmara para trazer um retorno para essa comunidade. Que tanto precisa, que ganha tão pouco, que trabalha tanto e que faz um serviço praticamente, cuidam do meio ambiente gratuitamente para nós, os munícipes de Porto Velho. Só nesse 1 minuto que eu tenho. E a coleta seletiva, até agora nada, né? Não, dentro do contrato que vai ser realizado da licitação não tem essa coleta seletiva, então o nosso desejo, e a gente vai brigar por isso, é que os catadores de Porto Velho façam esse trabalho, contratados pela prefeitura, pagos e bem pagos por esse serviço que eles hoje fazem gratuitamente. Tem uma coisa assim que eu acho estranho, né? Tudo bem, os catadores vão separar o lixo, mas não era mais fácil nós já educarmos a população a largar esse lixo? Mas a ideia é essa. Quando a gente contrata a cooperativa, Paulo, nós vamos contratar os catadores, que são pessoas que já são exatamente as que sabem como separar esse lixo, que vão fazer esse trabalho de educação nas casas, de casa em casa. Dona Fatinha, a senhora separa o lixo dessa forma, o seco, o molhado, que nós vamos passar dia tal na sua residência. Esse também é um trabalho de educação que eles vão fazer. Se eles não derem conta, contrata mais pessoas. E também a coleta lá na nossa residência desse lixo que não é lixo, né? É dinheiro, é uma forma dessas pessoas também melhorarem sua condição de vida. Que hoje eles ganham em torno de R$ 470 a R$ 550 por mês fazendo esse trabalho sem nenhuma condição. E a gente espera que, dando condição, eles melhorem aí a sua renda, possa melhorar a qualidade de vida da sua família. Acabou, Fatinha.
Muito obrigada pela oportunidade. Não. Eu quero dizer que foi uma graça, né, poder entrevistá-la. Você é uma figura que eu gosto tanto. Obrigada. Desejo saúde ao seu esposo. Obrigada. Que ele supere esse momento difícil. Força, né, e resignação à sua família para aceitar o possível, aceitar até o que não for possível, mas lutar sempre pelo que o possível se sobreponha. E dizer que continue sendo essa pessoa honrada, que a gente tem honra de trazer aqui no programa. Obrigada. Se despeça. Bom, agradecer a presença hoje da vereadora Fatinha e agradecer a você que está em casa, né, que nos assistiu nesse momento especial e desejar um ótimo trabalho, uma ótima atividade, um ótimo descanso a você. Fique com Deus e até o próximo programa. Em homenagem a você, uma frase do Leonardo da Vinci, Fatinha. As coisas do espírito que não passaram pelos sentidos não são inúteis. Ou seja, você não adianta ter uma filosofia de vida se você não sentir ela primeiro. Verdade. Não adianta você acreditar numa força superior se você não botar em prática as inspirações dessa força superior. Eu acho que educação é uma grande forma de amor. E isso não tem preço. Tá? E da maneira como você colocou hoje, você até me deixou feliz. Eu vejo que não teremos uma educação simplesmente que resolverá problemas da família, mas terá a família para discutir os problemas. Com certeza. Tá? Então, Fatinha, muito obrigado. Siga firme. E eu te encontro aqui daqui uns dias. Tá bom, minha linda? Tá ok, obrigada. Tamo junto. Tchau. Tamo aí. Até amanhã. Você que está em casa, então, examine bem. O melhor exemplo que você tem para dar, eu digo todo dia aqui no programa. E vou dizer até todo mundo aprender e eu também fazer igual. O melhor exemplo que a gente pode dar para as pessoas é a gente mesmo. Como é bom falar do que a gente faz. Então, seja exemplo, dê exemplo. E cuidado para não falar uma coisa e fazer outra. Com essas palavras eu concluo o programa de hoje, pedindo que Deus, o grande arquiteto do universo, continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.